Bom dia, classe! Começando agora o podcast Não Deixe em Branco, o podcast para você tirar aquele meio certo nas questões em que não sabe a resposta. Aqui é o professor Daniel e voltamos à geografia para discutir hoje um assunto de bastante relevância. Muita gente classifica os tipos de relevo apenas como lisinho, olha-buraco e lombada, mas na geografia as classificações vão muito além disso. Todo o chão do nosso planeta pode ser classificado como algum tipo de relevo. A superfície do planeta Terra é formada por montanhas, planaltos, planícies e muita depressão. As montanhas, como o próprio nome diz, é quando você tem um monte de relevo. Você junta bastante terra e quando esse monte fica muito alto, é uma montanha. Se você juntar várias montanhas, uma em cima da outra, isso irá resultar em uma montanha ainda maior. Mas se você juntar várias montanhas lado a lado, isso se chama cordilheira, tal qual a famosa Cordilheira dos Andes, um conjunto de montanhas que fica nos Andes. Os planaltos, como o próprio nome diz, são áreas planas, como rodovias e campos de futebol. Outra característica dos planaltos, como o próprio nome diz, é que eles ficam no alto, planaltos, planos altos. Então, o planalto são as extensões de terra que são planas e ficam em terreno mais alto que o seu entorno. O Palácio do Planalto fica em Brasília. As planícies, como o próprio nome diz, são áreas planas, mas diferentemente dos planaltos, as planícies são planbaixas, ou seja, são áreas planas, mas não no alto. Elas ficam mais ou menos no nível do mar, sem estarem acima de outras áreas. Se as planícies são áreas planas ao nível do mar, então a praia é uma planície, mas só a parte da areia. Quando você pisa na água, esse já é o oceano e você deve tomar muito cuidado com ele. E por fim, a depressão. Existe mais de um tipo de depressão. Ela pode ser profunda, relativa ou absoluta. A depressão relativa é quando uma área é mais baixa que as áreas em volta, e a depressão absoluta é quando uma área é mais baixa que o nível do mar. O Mar Morto, que fica no Oriente Médio, tem altitude de quase 400 metros abaixo do nível do mar, e por isso o Mar Morto é o lugar mais depressivo do mundo. O brasileiro releva muitas coisas, mas você sabe quais são os tipos de relevo do Brasil? Bom, o Brasil é formado por planaltos, planícies e, claro, depressão. Mas o Brasil não tem montanhas. Assim como neve e terremotos, as montanhas são parte do que separa a geografia brasileira da geografia dos países de primeiro mundo. Apesar de não ter montanhas, o Brasil tem pedras bem grandes e muitos morros que podem vir a serem classificados como montanhas por pessoas com medo de altura. Por exemplo, o Morro do Pão de Açúcar, Morro da Urca e o Morro do Alemão, todos no Rio de Janeiro. Bom, esses são os pontos mais relevantes. Ainda há muito o que se discutir sobre o assunto, mas a aula já está chegando ao fim e antes que ela terminasse, eu gostaria de ressaltar mais uma vez aquilo no qual vocês precisam prestar mais atenção: montanhas, planaltos, planícies e depressão. Se você tiver dúvidas sobre qualquer matéria, pode entrar em contato pelo naodeixaembranco@gmail.com e a gente responde sua questão em um futuro episódio. Porque não importa se você sabe a resposta, escrevendo bastante sempre dá para tirar pelo menos um 0,25. Então o importante é não deixar nada em branco.